Entendi. Beleza. Em determinado meio, uma carga elétrica Q é colocada a uma distância de 1,2 vezes 10 a menos 2. Então, essa é a distância de outra carga Q, que a princípio não temos a carga. A essa distância, a carga Q é submetida a uma força repulsiva de intensidade de 20 newtons. Então, temos carga, temos força, temos distância. Provavelmente, a gente tem que utilizar a lei de Coulomb, né? Uhum. Muito bem. Se a carga Q for reposicionada a 0,4 vezes 10 a menos 2 metros da carga Qzão no mesmo meio, a força repulsiva entre as cargas terá a intensidade de... Muito bem. Então, nós já sabemos que vamos utilizar a lei de Coulomb para encontrar a força. Vamos chamar de força-linha, tá Uhum. bom? Porque é a segunda força que foi apresentada. Normalmente a gente chama de linha. Para resolver um problema de física, eu vou te dizer, a primeira coisa que você tem que fazer é indicar o que o problema está pedindo. Para o professor entender que você não está viajando completamente na questão, entendeu? Uhum. Então você coloca uma forcinha ali com uma interrogação, o professor já vai curtir. A tua prova ela é corrigida automaticamente ou o professor que vai corrigir? Não, é automático mesmo. Ah, então esquece. Bem, de toda forma é bom para você não se perder. Agora, porque né, a física te permite fazer as contas por muitos caminhos diferentes, né? Então tem que tomar Uhum. cuidado. Bem, o problema falou sobre força elétrica, então a gente sabe que é a lei de Coulomb, que tem a constante, a carga 1, a carga 2 e a distância entre as cargas. Acredito que isso você saiba bem, né? Sim, Qualquer dúvida é só falar, eu não sei teu nível, né? Então por isso que eu vou fazer as tá coisas bom. bem passo a passo no começo. Você acha que tá bem? Você acha que tá mal? Acho que tá bem. É só que. Então, Calma, só uma pergunta. É que o que que eu faço se a questão não me der constante? tu tem que saber de cor. Ai, meu Ou Deus. pode ser que no problema não precise, que é o caso desse, tá bom? Esse aqui não Mas como é que precisa. eu consigo aplicar essa fórmula sem a constante? Aí que você vai ver, não é só a fórmula, vai ser um sistema de equações. Uhum. Aham. Bem, vamos colocar as informações da primeira situação, que é essa situação onde você tem uma determinada força, uma determinada distância, etc, né? Uhum. Então, ele falou que a primeira força é 20 newtons, é isso? Sim. Vou deixar o Q ali, standby. Ele falou o Qzinho, 1,2 vezes 10 na... Não, peraí. Essa aqui é a distância. Ele não falou a carga do Qzinho, cara, mas é o mesmo Qzinho. Ele falou só a distância, 1,2 vezes 10 na menos 12, certo? Uhum. Então, 1,2 vezes 10 na menos 12. Tudo isso ao quadrado. Nossa, deixa eu apagar aqui e fazer mais bonitinho. Agora sim. 1,2 vezes 10 na menos 12, tudo isso ao quadrado. Então, tu tem que saber lidar bem com as É potências. -2. Oi? É -2, não 12. Menos 2? Não, tô falando disso aqui. Ah, sim, sim, sim. Ah, Nossa, tá. Achei que eu menos tinha lido 12. errado. Não, não, tu tá certa. Eu que tô totalmente viajando aqui. Menos 12 é a distância entre átomos, sei lá, um negócio assim que viagem. Anyway, beleza. E o resto ele não falou nada, né? Ele não falou quem é o Uhum. constante, não falou quem são as cargas, não falou nada sobre as cargas. Só falou que são duas cargas distintas. Agora a segunda situação. Na segunda situação, ele não deu a força. E é o que a gente quer encontrar. Por isso eu vou colocar F' lá, tá bom? Só estamos procurando. E ele falou que essa F' se dá a uma distância 0,4 vezes 10 na menos 2. Então eu vou só trocar aqui. Algum problema até agora? Não. Tá bom. Então, supostamente, tu tem duas equações que envolvem as mesmas variáveis, né? Os mesmos termos. É o mesmo K, é o mesmo Qzinho e o mesmo Qzão. Tudo bem? Uhum. Perfect. E o que a gente faz aqui para resolver, então? Eu não sei, porque eu não tenho mais nenhuma informação, eu não saberia o que fazer. Mas, bem, você já tem tudo que precisa para resolver o problema aqui. Uhum. Ok? Tudo. Como? Note que você tem que focar no que o problema está pedindo. É esse cara.
Ou Uhum. seja, você não precisa do valor do K, do Qzinho e do Qzão. Não precisa. Quem você precisa é encontrar o que o problema está pedindo. Então, foco nele. Certo? Portanto, se o Qzinho, o Qzão e o K desaparecerem no meio da conta, não tem problema. E a gente pode fazer isso acontecer dividindo as duas equações, Ah, certo? tá. É. Então aí fica show. Porque nesse processo, olha só quem corta. Esse com esse, né? Uhum. Pronto. Será que você consegue terminar daqui para frente? Deixa eu tentar. Por favor. Daí eu vou te pedir para que tu faça de uma forma que eu entenda, para tu me mandar uma foto depois. Pode ser? Tá. Peraí que eu fiquei sem espaço aqui no livro. Peraí, acho que talvez demore um pouquinho, tá? Sem pressa. O importante é tu tentar fazer sozinha. Porque se eu ficar fazendo tudo, você vai chegar sem confiança nenhuma amanhã, tá? Uhum. Boa. Qualquer dúvida é só falar, eu tô aqui, mas se tu conseguir até o fim, vai ser show. Perceba que Tá tem bom. outras coisas que cortam aqui também. Eu vou te dar a dica, né? Como a base científica aqui é a mesma, também vai cortar, tá? Ah, tá. Menos problemas aí pra você. Problemas por aí? Oi? Problemas por aí? É que eu demorei um pouquinho pra ver o que eu tinha que fazer aqui. Calma, acho que eu consigo terminar.
Essa vai ser a sua primeira prova de física? Não é só de física, tem matemática, química e biologia junto também. Ah, Mas não é a primeira não, é a segunda já. e tuas notas estão boas? Nessas matérias não, mas no resto sim. Certo. Bem, se tu não se interessa em fazer algo que envolva contas na faculdade, né? Com certeza não, eu não sou muito boa com isso. Quer fazer Mas eu preciso faculdade de quê? terminar o ano, né? Ainda não sei, na verdade. Estou pensando em biologia, mas eu não sei ainda. Entendi. Às vezes nem precisa fazer nada, né? Ninguém é obrigado a fazer faculdade. Pois é. Estou pensando ainda nisso. Tá, acho que eu consegui. Nossa, calma aí. Posso mandar uma foto? Com certeza. Deixa eu ver se eu. Quantas questões vão ter essa tua prova e quantas horas tu vai ter para fazer? São 90 questões para essas matérias e eu tenho umas 5 horas, acho. Cara, que fim de semana péssimo, hein? É que estão fazendo, tipo, estilo simulado Enem, sabe? Sei Aí bem. sábado passado eu tive de humanas e linguagens, aí essa amanhã é exatas. Esse. Só posso te desejar boa sorte e muita paciência. Valeu. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto aqui. Sempre fora do WhatsApp para dar zoom, né? Não sei se você sabe, mas a câmera do WhatsApp é péssima. Ah, tá, então deixa eu tirar na câmera. Pronto, mandei. Vamos ver. Olha, eu não quero ser terrorista nem nada, né? Porque eu faria isso. Tá errado, Mas né? eu nem vi. Mas eu acho que você demorou demais, sabe? Ah, tá, eu sei, eu tenho esse problema. Você não pode demorar tanto, porque pelo que eu entendi, tu vai ter 5 horas, mas são 90 questões, né? Uhum. Então, são quantos minutos para cada questão? A gente tem 5 vezes 60, são 300 minutos, dividido por 90 questões, 3,3 minutos para cada, né? Ah, na última prova eu quase fiquei sem tempo. Pois é. E, de certa forma, eu fiz metade da questão, então, né, temos Uhum. que aumentar um pouco a velocidade. E tem outra coisa, né? Tem sempre um jeitinho ou outro especial para resolver, mas parece que tá certo, pelo menos, porque você inverteu, fez a multiplicação cruzada, isolou. Peraí. Acho que eu errei a divisão aí, né? Aqui você errou, é Ah, 28, não, calma, eu troquei. Eu botei o coisa, botei o 0,16 dividido por 28. Aqui fiz isso. Acho que eu fiquei nervosa, foi so mal. sad, so sad. Não, não se preocupe. Você ficou nervosa do verbo braba ou nervosa do Não, tipo, verbo. ansiosa mesmo. Para terminar, tudo bem. Bem, eu não ligo se você erra, se acerta, etc.
O importante é na prova, né? Na prova é bem importante você acertar, mas eu aqui estou para te ajudar. Agora, sim, você errou e eu percebi rapidamente por quê? Porque quando a gente divide por um número pequeno, o número cresce, né? E outra, tá muito fora de escala essa força aqui, meu. Tipo, aqui era 20 e ele nem mudou tanto, né? Mudou o quê? De 1,2 para 0,4? Aproximou 1/3 da distância, né? Por quê? Porque 1,2 tu pensa que é 12 e o 0,4 pensa que é 4. Então, né? Do 4 pro 12 é 3 vezes, né? Mas Entende o que eu o quero dizer? resto tá certo? Tá tudo certo. Tirando essa divisão, tudo certo. Mas eu vou fazer, bem, de um jeito mais rápido a partir daqui. Olha só. Não, não, daqui não. Daqui. Olha só o que eu faria. Faz bem rapidinho pra você se ligar na parada. Ó, eu faria, né, que nem você fez aqui. E tudo bem, faria 1,2. Só que o que é 1,2, né? Eu posso pensar que é 4 vezes 3, né? 4 vezes 3. Deixa eu aumentar um pouco. 4 vezes 3 é 12, certo? Dividido por 10. E aqui vai ficar 4 dividido por 10. Certo? Ao quadrado. Mas pra onde foi o 3? 4 vezes 3 é 12. Sim, mas... 1,2 é 12 dividido por 10, né? Eu Sim, transformei mas você 1,2 fez em... o 4 vezes 3 e ficou 4 sobre 10. Pra onde foi o 3? Não, não, mas isso aqui já é outro. Esse aqui é esse, ó. Ah, tá, beleza. Isso. Por quê? Porque daí a gente corta os 4, né? Aí já facilita um pouquinho. Corta os 10 também, né? Já facilita bastante, né? Beleza? Show. Então vamos para a próxima. O negócio é cortar. Física, o divertido é cortar. Se é que você pode colocar física e divertido na mesma frase, né? Agora vamos para a próxima. Tem alguma dessas que tu me passou que tu queres fazer com mais antecedência? Quanto que seria o resultado dessa? Putz, agora deixa eu voltar e fazer tudo até o fim, né? Deixa eu É que eu pegar. fiz a divisão aqui e deu 160, tá certo isso? Me parece que sim. Ah, Tem essa tá bom, opção? então. Não, Então não tá certo. droga. Bem, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar. Se eu não errei nada, né, no processo, e você também não, né? Acho que não fizemos nada de errado. A gente simplifica uma série de coisas e vai ficar o 3 ali, só que é 3 ao quadrado. Então vai ficar 20f por 1 por 9. 3 ao quadrado é 9. Então f vai ficar, o f dá 180. Não foi o que tu falou que deu? Não, aqui o meu tinha dado 160, mas acho que eu devo ter errado alguma coisa. É, deve ter feito ali onde era o 304 e daí, né, muda mesmo. Mas detalhes, Mas... detalhes. Beleza. Muito bem. Então, ali, qual questão tu queres ver agora? Deixa eu ver aqui. Quarta que eu te mandei. Quarta? Bem, tomara que a ordem que tu mandou seja a ordem que chegou para mim. Travou tudo aqui. Fatec, um parafuso e um círculo. É isso? Do círculo? Calma. É essa daí mesmo. Vamos ver. Ficou horrível. 3 esferas pontiformes eletrizadas com cargas Q1 e Q2 são iguais a uma carga Qzão. Lembra de novo, você não precisa normalmente dessas coisas, certo? O que você precisa é encontrar o que o problema está pedindo. Sempre foco no que o problema está pedindo. Estão dispostas sobre uma circunferência de raio R centro C. Em uma região onde a constante eletrostática é igual a K0, conforme representado na figura.
O legal da circunferência é que, né, sempre a mesma distância, porque é um círculo, né? Uhum. Tá. Considere ver... Poxa, vai cair potencial elétrico também. Considere ver seu potencial eletrostático. E esse é o módulo do campo elétrico. C devido a 3 cargas. Os valores VC e EC. Desculpa, passando meio mal aqui. Agora foi. Ele quer saber quem é o VC e o EC. Ou seja, quem é o campo elétrico e a diferença de potencial aqui nesse ponto C. Tem alguma ideia de como fazer isso? Não, que eu tô meio perdida nessa parte. Certo, bem, campo elétrico e força elétrica são muito semelhantes, né, de modo geral. É como se a força fosse o campo dividido pela carga, simplesmente. É que nem, por exemplo, a gravidade. Ela está aqui independente de a gente estar sofrendo efeito dela ou não. Por exemplo, agora você está sentado na sua cadeira, então você não está caindo, certo? Uhum. Mas mesmo assim o campo gravitacional age sobre você. O campo elétrico é da mesma forma. Tendo a carga ou não, vai ter um campo elétrico num lugar de espaço. Quando colocar uma carga, ele vai causar algum efeito. A ideia é essa. Beleza? Faz sentido quando eu falo, né? O ruim é quando a gente pega pra fazer a conta, né? Ai, ai, ai. Bem, vamos calcular primeiro o que aqui? Vamos calcular o que primeiro? Tantas coisas a serem calculadas, né? O que será que a gente calcula primeiro? A diferença de potencial normalmente é mais fácil, porque ela é só a soma direta da fórmula, né? Da diferença de potencial em relação ao ponto que tu queres calcular. Então, por exemplo, para essa bolinha aqui, essa bolinha 1 aqui, ela é positiva. Então vamos colocar positivo vermelho. Distância vermelha é positiva. Distância azul é negative. Estamos falando da carga negativa que é 3 aqui, tá bom? Uhum. Muito bem. Então, o que acontece aqui? Vou falar da diferença de potencial primeiro. Tu, por acaso, te lembras qual que é a equação da diferença de potencial para partículas? Eu não lembro. É bem parecida com a lei de Coulomb, tá? Uhum. Continua sendo igual. As equações aqui nesse assunto vão se repetir muito, são bem parecidas com a lei de Coulomb, com muita frequência. Então vamos focar primeiro em encontrar a diferença de potencial, tá bom? E, como eu falei para você, a equação é essa. Então eu vou escrever um pouco aqui para tu poder ler antes da sua prova amanhã. Vamos calcular a diferença de potencial V primeiro, pois ela é mais fácil. Normalmente é mais fácil por quê? Porque diferença foi para acabar, né? Diferença. Diferença é o tipo o seu Creyson. Você não sabe quem é o seu Creyson, mas era um cara muito engraçado das antigas. Quando o humor não era no YouTube, era na TV. Por incrível que pareça, a TV já teve coisa engraçada. Pois ela é mais fácil. Bem, por que ela é mais fácil? Né? É isso que eu estava falando. Porque a diferença de potencial ela independe de direção e sentido. Né? Porque quando está falando de campo elétrico, tem direção, sentido, é o vetor campo elétrico, certo? Então as coisas às vezes na diagonal afeta lá, tem que fazer seno e cosseno, essa chatice aí. Mas não é o caso aqui quando a gente está falando de diferença de potencial. Pô, diferença de potencial, mano. Parece um analfabeto escrevendo potencial. Show. Bem, qual é a equação da diferença de potencial? A equação é a lei de Coulomb, só que do potencial, que é assim, ó. K, Q1, Q2, né? Daí tem que ver quais são as cargas da situação. Ou melhor, Q só Q, falei besteira. Sobre D. Ou seja, é igual a equação do campo elétrico. É igual a equação do campo elétrico. Só que no campo elétrico é D ao quadrado. No diferença de potencial é só D. Sacou? Mesma coisa. Entendi. Maravilha. Então, fácil de gravar. Ok. E esse tal desse diferença de potencial que eu tô falando é um volt que tem na tua tomada, que tem nas pilhas que tu compra, por aí vai. Então, é isso aí. Isso aí, minha senhorita. Agora, como é que a gente continua essa parada? Vamos olhar para o nosso problema. O problema está querendo quem que é a diferença de potencial aqui nesse ponto. No ponto V. Certo? Desculpa, no ponto C. Nossa, eu tô louco já. Já tá tarde aqui, eu já dei muita aula hoje, então eu tô meio perturbado mesmo. Como que a gente calcula a diferença de potencial aqui? Bem, a fórmula está nos mandando colocar
o K, que foi algo que ele informou, o Q, que também ele informou a carga, e o D é o raio, né? E ele não falou o raio. Então a gente vai ter que lidar com o que a gente tem, tá bom? Então, aqui no enunciado dessa questão, acho que não tem uma resposta numérica específica, né? O que tem ali são expressões. É exatamente isso. Legal. Sendo assim, vamos lá. Existe um negócio chamado princípio da superposição. O que eu quero dizer com esse nome difícil? Que o potencial aqui vai ser a soma de todos esses potenciais, dessa bola, dessa e dessa, tá bom? Ah, tá. É isso, só isso. Então vamos falar assim, ó, que o potencial C, que é o que o problema está pedindo, a soma dos potenciais, ou seja, o potencial da 1, o potencial da 2, que também é positiva, por isso eu vou deixar vermelha, e o potencial da 3, que era negativa, por isso eu vou deixar azul. E todas elas têm a mesma equaçãozinha. Então, olha como a coisa se repete, corta-se muitas coisas aí, né? Quem quer ver um é o K. Ele chamou de K0. Qual que é a diferença de K para K0? Porque num vestibular ele chamou de K e no outro do K0. Não tem Ah, tá. diferença nenhuma, assim. Muito bem. E Q, né? Quem que é o Q? O Qzinho é mais Q. Então eu vou colocar esse Qzão grandão aqui. E a distância é o raio. Eu vou colocar R de raio. E para o outro é o mesmo. Daí tu pode pensar, professor, mas é o mesmo? A gente está falando de outra partícula, está em outro lugar. Está em outro lugar, professor. Não importa. Para o potencial não importa, porque é mais fácil. O potencial não importa. Se tá para a direita, tá para a esquerda, não importa. Só o que importa é a distância bruta mesmo, que no nosso caso é o R, certo? E para o nosso V3 vai ser a mesma coisa, com alguns cuidados. Primeiro que é azul, né? Então deixa eu colocar tudo de azul aqui. Segundo, não é mais, é menos. Por que é menos? Porque é negativo, lembra? Sim. E outro detalhe, é negativo, eu já coloquei o sinal, mas é 2Q. Então eu vou colocar o 2Qzão aqui. Só que eu acho que tu concorda comigo, né? Que a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso colocar esse 2 aqui para fora, para ficar mais bonito, certo? Não tem problema com isso, né? Não. Então tá bom. Por que eu tô falando tudo isso? Porque agora tu consegue ver claramente que aqui também é 2. Porque são dois iguais, né? Eu posso dizer que é tudo 2. Tudo 2 era uma gangue lá do lugar onde eu morava no Brasil. Não sei se é no onde tu mora também. Espero que você nem Você saiba não o que é mora no uma gangue. Brasil? Não, eu falei que eu moro em Portugal, esqueceu? Ah, tá. Ah, eu Nossa, falei, na verdade, que você onde eu falou moro está como... escuro. Você não falou onde você morava. Então onde eu moro está escuro porque eu não moro no Brasil, exatamente. Entendi. Então percebeu aqui, ó, um é positivo, 2, e outro é negativo, 2, eles são todos iguais, então o que a gente pode fazer? Dizer que é zero, né? Corta. Ou seja, é zero. Então a diferença de potencial aqui nesse pontinho é zero, porque elas se anulam, basicamente se anulam. E tinha uma opção que tinha zero, né? Não sei se Calma era aí, uma mas só. você pode fazer isso? Como assim? De cortar? Porque não teria que fazer a multiplicação primeiro antes de subtrair? Não, nada a ver, ó. A gente olha para eles que eles são iguais. Se eu dizer que eu tenho R$ 2 e um negócio que eu vou comprar custa R$ 2, não dá zero? Não vou ficar com zero na Sim. minha conta do banco? Mas é que eu não entendi muito bem, porque esse 2 não seria uma multiplicação? Mas é uma multiplicação aqui, né? Então vai ficar 2 isso aqui. E aqui 1 mais 1, 2, né? Então é 2 desse. Dois caras iguais a esse. Entendeu? Eu Calma, tenho que... dois caras iguais a esse, eu posso dizer que é 2 desse cara. Concorda comigo? Não, isso eu entendi, mas é que se você colocar nesse formato aí. É que, tipo, na matemática você tem que fazer a multiplicação antes da subtração, sabe? Por isso que eu tô meio. Não, mas não, tu tá misturando coisa mesmo, assim, não tem nada a ver. A gente tá multiplicando. A gente tá multiplicando. E é multiplicação. Termos multiplicados. Certo? Só Ah, tá. que eles são iguais, Agora então, entendi. entendeu? Só escrevi um pouquinho melhor, acho que resolveu. Então é isso. Se eles são termos iguais, você pode cortar, independente de ter multiplicado antes ou depois. Eles são iguais, Ah, tem um tá. sinal Agora eu negativo. entendi.
Zero. Show. Que bom. Então, 0 volts. Ou zero mesmo, dane-se. Então, tem algumas opções com zero lá. Vamos ver se tem mais de uma. Tem. Então a Tem gente tem que ver qual é o 3. campo agora. Não tem jeito, tá? Então, de novo, campinho, né? Como é que a gente vai calcular o campo? Pela lei de Coulomb para o campo elétrico. Então vamos lá. Deixa eu escrever algumas coisas aqui. Para calcular o campo elétrico, precisamos usar a lei de Coulomb. Porque são partículas. Quando a gente faz conta com partículas, é a lei de Coulomb. E a lei de Coulomb do campo elétrico é essa aqui. O E. Minha letra tá feia. O E é igual ao K. Veja, só lembrando, né? Não precisou saber quem era o K, o Q e o R. Não precisa. Beleza, entendi. Agora, aqui vai ser o mesmo esquema, provavelmente. Tu não precisa saber. Mas Acho tu que essa precisa era a saber as proporções. dificuldade que eu tinha, que eu não sabia o que fazer quando eu não sabia os valores das constantes, Normalmente você não das precisa. incógnitas. Se não diz, é porque não precisa. Ou porque tu vai cortar no meio do processo, como foi Entendi. na continha anterior. Agora tem um problema aqui, tá? Porque aqui a gente está falando agora de campo elétrico. Então eu vou colocar um E de campo elétrico. Nós também queremos saber o campo aqui. Muito bem. Daí existem algumas coisas. Primeira das coisas que existem. Quando tu está falando do campo de uma carga positiva, é um campo que vai para longe da carga, tá bom? Para longe. Então, por isso que eu vou colocar uma seta aqui para o campo que vem desta, uma seta que indica que o campo está indo para longe dela, tá bom? Ou seja, a carga está aqui, o campo então está indo aqui, né, para a direita, vamos dizer assim, para nordeste, né? E o mesmo para essa carguinha aqui, que está na mesma linha, né? Forma um triângulozinho retângulo até. Mas a sua carga, como é positiva, vai para a direção, diria, sudoeste. A Concorda? negativa vai na direção da carga? Oi? É quando a carga negativa ela vai na direção da partícula? Exatamente, que está gerando o campo, exatamente. Então, por isso que na negativa aqui, a nossa carguinha azul, a seta vem para cá, que seria a direção sudeste, certo? Bem, algumas coisas a considerar. Vamos pensar que isso aqui é um cabo de guerra. Tu não concorda comigo que está se anulando esse com esse? Os vermelhos estão se anulando, certo? Porque Porque estão indo em direções. Estão na mesma direção? Não, quer dizer, na direções contrárias? mesma direção, sentidos contrários, exatamente. Isso. Então eles se anulam. Muito bem. Então, na prática, vai ser só o azul. Beleza? Vamos escrever sobre isso. No nosso problema, as forças positivas, ou melhor, os campos, as cargas positivas se anulam. O apelido da minha esposa é Ana Lu, escrevi Ana Lu, mas é anulam. Se anulam, pois em a mesma direção, mas sentidos contrários, como você falou. Então, vamos escrever assim. Portanto, o campo tem a ver apenas com a carga negativa. Bem, se tem a ver apenas com a carga negativa, a gente vai ignorar toda aquela análise ali que a gente estava fazendo de sinal e tal. A gente simplesmente olhou e percebeu, que maravilha, né? Assim as coisas são maravilhosas, mais fáceis de perceber. O problema tem um tipo de resposta bem específico. Ele não está querendo direção e sentido, ele só quer o módulo da força. Então a gente só precisa saber o módulo daquela força lá, tá bom? Olha só o tipo de resposta que tem. Ele não está pedindo se está na direção X, na direção Y, ele só quer saber módulo de força. Desculpa falar força, campo, tá? Às vezes eu me confundo. Ele quer saber só o módulo do campo elétrico. Então a gente só precisa saber o módulo do campo daquela partícula azul, só isso. Bem, a gente já entendeu que as vermelhas se anulam. Agora vamos escrever a equação do campo elétrico
da partícula azul, ok? Uhum. Beleza. Então, vamos colocar aqui que o campo total, depois de toda aquela argumentação que eu dei, né, vai ser simplesmente o campo da partícula 3, né, que é um campo negativo. Como eu estou só falando de módulo, perceba que nenhuma das respostas tem sinal, né? Eu vou só escrever a equação do campo elétrico mesmo, que é K0. Agora, qual que era a carga da partícula 3 mesmo? É menos 2Q. Exatamente. Eu não vou colocar esse menos porque nenhuma resposta ali tem menos. E a distância é R ao quadrado, porque campo elétrico é R ao quadrado. Ou D ao quadrado, né? Tanto faz a letra que tu usa. Então, rearranjando isso aqui, nós vamos ter 2K0 Qzão sobre R ao quadrado. Então é 0 potencial e 2K0 Qzão R quadrado. Que é a resposta E. Beleza? Uhum. Perfeito. Alguma dúvida? Não, entendi bem. Vamos recapitular. Um círculo, mesmas distâncias então, valores de carga, positivas, negativas, calcule a diferença de potencial e o campo elétrico. Ele quer saber no centro da circunferência. A equação da diferença de potencial é essa. Vamos começar por ela porque é mais fácil. Escrevi os potenciais vermelhos, só depende do sinal da carga. Potencial só depende do sinal da carga. O sinal do potencial só depende do sinal da carga, ok? Uhum. Então, por isso eu repeti, porque é muito importante. Dois desse, um desse aqui. Como a gente juntou, se anulou, né? Porque é a mesma Sim. coisa, sinal diferente, zero. Campo elétrico, mesma parada, só que aqui tem que considerar, né, direção e sentido, que é campo, é um vetor. A gente fez essa consideração e percebeu que os vermelhos se anulam. Então vamos se preocupar só com o azul, já era. Beleza? Uhum. Muito bem. A próxima. E aí, qual das outras lhe interessa fazer? Deixa eu ver. Tem outra de. Calma. Aqui, a segunda. A segunda, como é que começa o enunciado? Duas pequenas esferas estão inicialmente neutras eletricamente. Bem, dê uma lida e vê se tu não consegue pelo menos começar. Tá, deixa eu ver. Não entendi o que eu tenho que fazer, não. Ah, mas vai ter que entender. Duas pequenas esferas estão neutras. De uma esfera são retiradas elétron. Se você tira elétron de algo, essa coisa fica positiva. Você não tem carga. Quer dizer, você tem muitos elétrons no seu corpo, concorda comigo? Uhum. Você também tem muitos prótons. Mas se eu encostar em você, não vai dar choque. Por quê? Porque você não tem um excesso de carga nem negativa nem positiva. Certo? Se Uhum. você, se você está tirando cargas negativas de algo, ela vai ficar eletricamente positiva. Se você encostar, vai dar choque. Então é isso que está rolando aqui, tá bom? Uhum. Agora você tirou. Sendo assim, tu vai ter uma esfera que é positiva, outra esfera que é negativa. Elas têm então carga elétrica e então elas vão ter uma força elétrica. É isso que está pedindo. Qual é a força entre essas duas cargas? Que eu não entendi. Como é que eu uso esse número de elétrons na equação? Bem, o número de elétrons é a carga, tá bom? Então você Ah, sabe tá. que se você tirou isso de uma esfera, ela vai ficar positiva com a carga que é calculada por meio dessa quantidade de elétrons, que é você pegar essa quantidade de elétrons e multiplicar pela carga do elétron, que está aqui, Uhum. ok? Então primeiro faça isso, encontre para mim qual é a carga dessa esfera positiva de onde você tirou essa quantidade de elétrons, por favor. Usa a calculadora. Tu vai poder usar a calculadora na prova? Não, Então não pode usar a calculadora aqui também. tá bom. Deixa eu ver.
Deu 8 vezes 10 a menos 5. 8 vezes 10 a menos 5 o quê? Bananas, estrelas? Não, calma. Carga é volt, né? Ou é Newton? Coulomb. Ah, isso, Coulomb. Ah, foi mal. Que é isso? Então deu 8 vezes 10 a menos 5 Coulomb. 8 vezes 10 a menos 5 Coulomb. É verdade, 5 vezes 1,6 dá 8 vezes 10 na menos 5 Coulomb, o que é esperado de uma carguinha. Então a gente está falando aqui da carga da esfera positiva. Qual é a carga da esfera que agora ficou negativa? Porque se essa carga saiu da esfera que ficou positiva, é porque ela foi para a esfera que ficou negativa, certo? Uhum. É o que está dizendo o enunciado. São Então, transferidos para outra esfera. Então, ela ficou mais negativa. Ela recebeu elétrons, ela ficou negativa. mas se ela estava neutra, então seria a mesma coisa, só que negativa? Maravilha! Aí sim, aí me Tá emociona. certo? Certíssimo. Ah, que bom. Pronto. Então você tem as duas cargas. Você tem o K0, tá aqui. Essa aqui é a constante que Papai do Céu fez pra gente, meu. 9 vezes 10 na 9. Podia ser uns números muito zoados. Mas dá pra decorar fácil, né? 9 vezes 10 na 9. Olha só, parece um Uhum. poema do Olavo Bilac isso. Anyway, temos o K0, temos a distância e temos agora as cargas. Então você pode calcular a força com a lei de Uhum. Coulomb. Então faça aí. Eu vou esperar a resposta. Quando você chegar na resposta, me fale. Tá bom. Calma aí que eu não vou ter espaço aqui. Deixa eu. Sem pressa. Não.
Ah, alguma coisa saiu errada aqui. Ah, é? O que será? Não sei. Isso é péssimo, hein? Tem que saber A o que você errou. resposta que eu achei não tem aqui. Bem, falou que a carga... Bem, a sua carga tá certa. O erro não tá aí. Esse 8, né? 8 centímetros, certo? Aham. Tu trocou a unidade na conta? Precisa trocar a unidade? Sempre, tá em metro, né? Tem que sempre passar Ah, por tá em metro. metro. Ah, tá. Pera aí, então. Deixa eu fazer de novo. Sempre único. Só pode, tipo, trabalhar com um tipo de unidade, né? Então, se aqui na constante tá em metro, né? Constante é em Uhum. metro, então aqui também tem que estar em metro. Então, tu pode converter isso aqui, por exemplo, para 8 vezes 10 na menos 2, né? Aham. Não prestei atenção nisso. Péssimo. Beleza. Pronto, agora deu certo. Agora bateu a resposta, então. Uhum. Ah, que legal. Muito bem, muito bem. Então, me manda outra aí que você está interessado em fazer. Quanto tempo ainda tem? Tem 8 minutos. Ah, vou fazer mais uma, então. Acho que Deixa eu dá. olhar aqui. Ah, deixa eu ver essa aqui. Qual que é? A terceira aqui. Os parafusos de aço latão têm potenciais elétricos diferentes. Muito bem. Tem ideia de como começa? Peraí. Deixa eu achar a questão aqui. Aqui. Deixa eu ver. É que eu sei a forma que eu tenho que usar, só que eu não entendi muito bem como aplicar. Talvez porque você acha que precise de algo que não precisa. Talvez. É porque tem. Eu preciso. É que eu preciso calcular dos dois materiais, daí eu não entendi muito bem se eu faço os dois ao mesmo tempo ou se eu separo. Vamos ver. Nossa, fiz tudo errado aqui. Só um segundo. Parafuso, né? Cadê você? Tá aqui. Parafusos de aço e latão que têm potenciais elétricos diferentes caso se toquem, haverá curto-circuito danificando o aparelho. Um intervalo inicial entre as pontas dos parafusos. Nossa, só isso? Suponha que a distância das paredes do aparelho não seja afetada pela mudança de temperatura. Nessas condições, a temperatura em que os parafusos se tocarão é de... Bem, então já é outro assunto completamente diferente, certo? Uhum. É que meio que cai de tudo nessa prova que eu vou ter amanhã, então.
Vai cair assunto do primeiro, do segundo e do terceiro? É que assim, é que eu tô na minha escola, tem uma parceria com o Sistema de São Paulo, e eu tô nessa turma que usa esse sistema. Então não é os meus professores que fazem a prova, entendeu? E, tipo, meio que vai cair tudo que a gente. Pode cair qualquer coisa que a gente já viu até agora. Entendi, acho. Bem, existe uma equação importante, que é a equação da dilatação. Tu disse que sabe a equação, né? Então, Aham. tu sabe que delta L... Nossa, que horrível. Delta L... Pô, que hora que vai ser já? Vai dar 10, por isso que eu já tô muito louco já. 10L igual a L... Delta L, ou seja, a variação do Uhum. tamanho, né? É igual a L0, alfa, delta T, né? Isso. Bem, nós precisamos, pelo que eu entendi aqui, né? Que tá vendo? A temperatura dos parafusos se tocarão é D. Bem, qual é a temperatura que vai fazer eles se encontrarem? E tem ali 5 micrômetros, né? De Quanto distância que é um entre eles. micrômetro? Oi? Quanto que é um micrômetro? Um micrômetro é 10 na menos 6. Ah, tá. Isso. Então seria 0,00005. Agora, como é que a gente vai encontrar a temperatura? Vai acontecer um momento em que o ΔL dos dois somados vai dar os 5 micrômetros, né? Uhum. O problema é que tem um cara que esquenta, vamos dizer assim, que dilata mais que o outro. É por isso que eu não consegui fazer essa. Pois é, essa questão é polêmica. Mas eu acho que a ideia é essa, tá? Então tu vai ter Uhum. ali o do aço e do latão. E a gente precisa que a soma desses deltas L's aí seja igual aos 5 vezes 10 na menos 6 que eu falei, né? Certo? Uhum. E a gente tem o L0 dos dois, tem o alfa dos dois e a temperatura Pera que aí, vai nesse... rapidinho, que meu pai tá batendo aqui. Tá bom. Ai, meu Deus, pronto. Muito bem. Tá, então tu entendeu, né? Agora a gente tem que pegar o L0 de cada um, alfa, delta T de cada um. Então vamos fazer o da aço. Qual que é o L0 do aço? 0,010. Tá bom? Uhum. Momento inicial, 0,010. O alfa do latão é 19 vezes 10 a menos 6. E quem que é o delta T? Bem, eu não sei qual é a temperatura final, mas eu sei que a inicial do aço é 27 graus, certo? Uhum. Pronto. E daí tu vai fazer o mesmo pro outro, que é a temperatura dos dois é para ser a mesma, né? A menos que eu esteja maluco aqui. É, a temperatura inicial é a mesma. E a final também. Esse que é o É, ponto. também. O que, assim, não faz tanto sentido, tá bom? É um problema Por quê? que tem os seus erros físicos aqui. Por quê? Porque o latão esquenta mais devagar que o aço, Uhum. sacou? Entendi. Mas fazer o quê, né? Se o maluco que criou a parada aqui não estudou. Pô, o cara cria questão pro vestibular e eu tô zoando ele. Qual que é? Qual que é? Qual que é o do latão aqui? Putz, eu usei o do aço no latão, no latão. Bem, dane-se, né? Mas peraí. O do latão é 19. E o tamanho do latão, então eu tenho que trocar aqui para 3, ó. Porque eu usei errado, tá? Eu peguei o tamanho Uhum. do aço e coloquei no latão e agora eu troco aqui, que é o do aço. E qual que é o alfa do aço? 11.
Tudo bem até aqui? Tá sacando o que eu tô fazendo? Sim. Pronto, e daí a soma dessas duas coisas aqui vai ser igual a isso. E daí o que tu tem que Entendi. fazer, minha amiga? Tu tem que isolar o T, né? Tu tem que isolar o T. Só isso. Beleza? Uhum. Daí fazer essa conta aí, né? Tem lá as suas dificuldades, porque tem muitos números, né? Mas dá pra fazer, né? Dá. Principalmente se tu estivesse usando o calculador. Beleza. Bom, espero ter ajudado, tá? Me Foi muito ajudou show. bastante. Deu pra Obrigada. ver que você tinha umas dúvidas assim, mas a matemática tá boa, tá boa. Uhum. E a memória tá boa também, porque tem gente que não consegue decorar essas fórmulas. Então vá com muita confiança amanhã, que tenho certeza que você vai bem. Começa a questão, Obrigada. olha para a questão, já escreve o que o problema está pedindo e já escreve a equação que resolve. E o resto da interpretação vai sair automaticamente, tenho certeza. Uhum. Beleza? Tchau, tchau, Beleza. valeu! Tchau. Obrigada. Eu que agradeço.